quero falar de 10 grandes verdades para aqueles que adentram essa jornada. Antes eu quero relembrar o que o Espírito Santo de Deus ministrou aos nossos corações na semana passada. Ao iniciarmos essa jornada, nós aprendemos a seguinte coisa: não há jornada sem um caminho, e o nosso caminho é Jesus. Não há jornada sem um caminho. Todo aquele que se propõe a fazer uma jornada precisa de um caminho, e o nosso caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todas as vezes que nós vamos começar uma jornada, há muitas perguntas. E todas as perguntas que os nossos irmãos hebreus fizeram a Moisés, que era o representante de Deus, foram totalmente respondidas. E nós aprendemos que não é as respostas que as nossas perguntas obtêm que são importantes. O importante é a mentalidade egípcia ficar para trás. Não é o fato de Deus não ter respondido alguma pergunta que provavelmente tenha sido feita, que tenha gerado insatisfação no coração dos irmãos hebreus. Não é um jogo de perguntas e respostas. Você não tem que adentrar a esse caminho chamado Jesus entendendo tudo. Eu me lembro que quando eu entrei no caminho, eu não entendia quase nada do que era cantado, do que era pregado, o que era jejum, o que era oração e tantas outras coisas que eu fui aprendendo ao longo do caminho. E Deus fala com Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A perfeição vem de caminhar com Deus. Tem pessoas que querem todas as respostas para depois caminharem com Deus. E Deus está dizendo para você: não, você tem que caminhar comigo, e aí sim você vai ter a resposta para a perfeição. Que perfeição? A perfeição de obedecer a Deus. Porque a perfeição de não pecar, meu irmão, ela nos espera quando nós formos glorificados, aleluia, mediante o arrebatamento, a salvação final, digamos assim, né? Quando Jesus Cristo voltar e nos levar para a sua glória. Nós aprendemos também que a certeza do sucesso da jornada é o fato de que Deus está nos guiando, de que Ele está à nossa frente. Se você quer entender o quanto que essa jornada vai ter sucesso para você, saiba que é Deus que está lhe guiando, é Deus quem fez o percurso, o caminho, o trajeto. Nós vamos ver também mais detalhado isso hoje, também essa importância. E Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 28, versículo de número 20: eu estarei com vocês. Essa é a grande sacada do sucesso da nossa caminhada com Jesus. Glória a Deus, é a certeza de que Ele é o caminho. Ele não nos colocou num caminho, Ele próprio é o caminho, e Ele estará conosco todos os dias até que se consumem os séculos neste caminhar, nessa jornada rumo à nossa Canaã celestial. Glória a Deus. E outro, nós aprendemos também que nele, ou seja, em Jesus Cristo, nós sempre vamos escolher ou fazer a melhor escolha de caminho. Mas não quer dizer que vai ser o caminho mais curto e muito menos o mais fácil. A gente viu que o caminho que eles escolheram foi o caminho que não passava pela terra dos filisteus e foram pelo caminho mais longo. Amém? Então o caminho do crente não é o caminho mais curto e muito menos o caminho mais fácil, mas nós temos a certeza dessa vitória, porque Ele é o caminho, Ele está no comando e Ele estará conosco também todos os dias. E hoje, baseado em Êxodo capítulo 14, eu quero te mostrar 10 grandes verdades que estão contidas no capítulo 14 de Êxodo, que nos ajudará a entender essa jornada rumo a Canaã celestial. Amém? Nós que fomos livres, aleluia, do Egito e que agora estamos caminhando. O Egito que eu falo aqui figuradamente é o mundo, né? O mundo, o sistema mundano, o mundo de pecado, né? O mundo que nos afasta de Deus e que entristece a Deus. É esse mundo em que a palavra de Deus diz que jaz no maligno, ok? Então 10 verdades rapidinho aqui para a gente não se perder e nem perder tempo. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus falar o teu coração. Pai, nesta hora eu te peço no nome de Jesus que me dê sabedoria, inspiração, vinda da tua parte. Receba o louvor que nós, os teus filhos, com singeleza de coração e de alma também, entregamos a ti nesta noite. Abençoa cada família, cada lar que nesse momento recebe a tua palavra e que essas 10 verdades causem impacto em nossas vidas,
Deus, nós que estamos caminhando para Canaã, que o Senhor Jesus foi preparar para nós, em nome de Jesus. Anota aí, pega papel e caneta, ou então depois você aproveita que essa live vai ficar a salva. Essa pregação de hoje, embora seja uma pregação, ela tem ensinos verdadeiros. Depois pega lá, copia essas 10 verdades, ou então vou fazer melhor, amanhã eu vou disponibilizar essa pregação nos comentários dessa palavra, para você que quiser. Então você também assiste e pega lá os 10 comentários também, em nome de Jesus. As 10 verdades, são verdades, e o crente precisa viver por verdade, tá? Então tem 10 verdades aqui que nós precisamos viver. A primeira verdade, baseada no capítulo no versículo número 1 e 2 é: nós seremos pressionados. Aquele que adentra o caminho vai viver uma vida de pressão. Em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 8 diz: por todos os lados somos pressionados. O crente é pressionado por todos os lados. Deus pegou o caminho com o povo, e o povo, aos olhos de Faraó, ficou parecendo um povo pateta, um povo apavorado, perdido pelo deserto. E o povo, o caminho que Deus pegou, fez com que o povo ficasse espremido entre o mar, o deserto e as montanhas. E essas montanhas, por onde eles passaram, um caminho muito perigoso, um caminho de penhascos, né? Então assim, era um caminho de muito risco. Aquele que recebe a Jesus, aquele que adentra o caminho que é Jesus, passa a viver uma vida de pressão por todos os lados. Por onde quer que você vá, você está pressionado. A palavra de Deus nos aconselha a criar ao nosso redor uma nuvem de testemunhos. O que é isso? Não é de forma propositada, mas ao passo em que nós nos aproximamos de Deus, ao passo em que nós nos aproximamos daquilo que Ele é, Ele começa a destruir o homem egípcio, a natureza egípcia dentro de nós, e começa a construir um homem segundo a sua imagem e semelhança. O homem do deserto. Deserto é o lugar onde Deus aprimora os seus servos. Eu e você não seremos mais as mesmas pessoas depois de passarmos por esse deserto de Deus, por essa caminhada do eterno. Entenda uma coisa: o Senhor não te traz para o deserto, não nos leva para o deserto com a intenção de matar a nós fisicamente, mas o homem espiritual que nós éramos há um tempo atrás, ou o homem espiritual que nós não éramos, melhor dizendo, esse homem vai morrer no deserto. Só vai entrar em Canaã aquele que realmente morreu para as coisas do Egito, para as coisas do mundo. Mas eu quero dizer uma verdade para você, a primeira de todas: nós estamos pressionados para a glória de Deus. De um lado é montanha, de um lado é deserto, à frente é o mar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: essa é a certeza de que o caminho que nós tomamos é o caminho mais que verdadeiro. A segunda verdade complementa a primeira. Por quê? Porque Deus pegou um caminho que aos olhos dos inimigos fez o povo parecer tolo no meio do deserto. E a segunda grande verdade é: as estratégias da jornada pertencem a Deus. Vou repetir: as estratégias da jornada pertencem a Deus. É Ele que está no comando, é dele a direção. Ainda que pareça aos olhos dos nossos inimigos que nós somos tolos. Você é muito novo para ir para a igreja. Mas que papo é esse de você ainda ser virgem? Você não está aproveitando o mundo. Para o mundo, o caminho que nós tomamos diante de Deus, o caminho no qual Deus está nos guiando, é um caminho de tolice, é um caminho de bobeira, é um caminho que nos faz parecer pessoas trouxas. Não, meus irmãos, quem está no comando é Deus, as estratégias pertencem a Ele, e a estratégia de Deus está no versículo de número 4, diz assim: eu endurecerei, no versículo de número 4, eu endurecerei o coração do Faraó, e ele os perseguirá, todavia eu serei glorificado. Ainda que Deus esteja no controle da sua vida e pareça que o caminho pelo qual você entrou é um caminho que tem que te fazer passar por tolo diante das pessoas, saiba que o motivo de tudo isso,
O propósito maior de Deus estar fazendo isso, dando essa direção à sua vida, é de que o nome dele seja glorificado. Eu quero te falar uma coisa: Deus não tem compromisso com o meu conforto, com o seu conforto. Deus tem compromisso em que o seu nome seja glorificado. É por isso que Deus nos leva para o deserto. Deserto é inóspito, no deserto não tem conforto. Israel falou logo com Moisés: nós vimos para cá para morrer. Não, lá no Egito a gente tinha um conforto, a gente comia. Embora a vida que eles tinham lá era a vida de escravos, mas o homem é assim. O homem consegue sentir falta do Egito. Há pessoas que adentraram o caminho do Senhor, mas Deus, quando eu não te servia, a minha vida não era assim. É como se as pessoas estivessem dizendo: a vida que eu tinha antes era melhor. Mas não era. É porque você era cego. Então você não enxergava a vida como você enxerga agora, porque agora você foi liberto. Agora você foi transformado e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora nós podemos enxergar tudo no mundo. Satanás faz por onde nos cegar. A palavra afirma que ele cegou o entendimento das pessoas para que não se esclareça a verdade de Cristo. Com Cristo é diferente. Nós temos a liberdade de olhar, de entender e até de escolher o caminho. Quantas pessoas entraram, olharam, entenderam e saíram do caminho, estão fora do caminho. Elas não vivem uma vida tranquila, porque a pessoa que se afasta de Jesus, ela não pode ter uma vida tranquila. Falo eu, que tive a experiência de um dia me afastar dos caminhos do Senhor. Eu sei que eu não tinha uma vida tranquila, não tinha. Então as estratégias pertencem ao Senhor. Somos pressionados por todos os lados, a primeira verdade. Somos pressionados por todos os lados. Eu sei que você nesse momento pode estar vivendo uma pressão financeira, uma pressão familiar. O crente está sempre na panela de pressão. Se tem uma coisa que o crente já deveria estar acostumado, é de ser pressionado, meu irmão. O verdadeiro crente na pessoa de Jesus, o crente que adentrou a caminhada com Deus, ele sabe que embora ele seja pressionado, como diz em 2 Coríntios 4:8, ele nunca, jamais será abalado e abandonado, porque o Senhor Deus é conosco. Aleluia, louvado seja o nome de Deus, o nome do Senhor. A terceira verdade está nos versículos de 5 a 9, e ela diz assim: a segurança está em Deus e não em números. Aleluia! A segurança está em Deus e não em quantidade. A segurança está em Deus e não no exército poderoso que um homem tenha. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós confiamos no nome do Senhor. Embora nós estejamos numa minoria, aleluia, mas se nós estamos com Deus, se você está com Deus, você e Deus são a maioria. Você não precisa de mais ninguém para se sentir seguro. A nossa segurança está no Senhor. Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro presente na hora da angústia. Deus é socorro, aleluia, fiel, socorro que não falta. Na hora que nós mais precisamos, lá está Deus, de braços abertos, não mais numa cruz, mas agora glorificado e vivo na pessoa do seu Filho Jesus. Aleluia, louvado seja. Então a segurança nossa não está no exército. Versículo 5 diz assim: contaram ao rei que o povo havia fugido. Então Faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que nós fizemos? Faraó se arrependeu. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu falar a quarta verdade, eu vou falar isso, vou complementar, porque um vai complementando o outro. Mas nós não precisamos estar em maioria. A nossa maioria é o Senhor. Tem gente que está se sentindo só. Você perdeu Deus, meu irmão. Você se afastou de Deus, porque Deus é... Eu não estou dizendo que o homem que tem Deus não sente depressão, solidão. O que eu estou dizendo para você é que você não tem como, não tem porquê, melhor dizendo, alimentar a depressão, solidão. Claro que nós somos sujeitos a essas coisas, porque somos humanos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: diante do inimigo, diante das astúcias ciladas do diabo, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo morreu por nós. A nossa vitória é a morte
morte e ressurreição de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A quarta verdade complementa a terceira, diz assim: a fé é em Deus e não nas circunstâncias. A fé é em Deus e não nas circunstâncias. Versículos 10 ao 12. Nós vamos ver essa verdade contida no versículo que vai de 10 a 12. A nossa fé não pode ser nas circunstâncias. Quando o povo olhou o aparecimento de Faraó, porque Faraó, deixa eu falar para você, Faraó é a figura do diabo. E para Faraó, o povo não tinha saído para uma redenção. O povo tinha saído ainda e era escravo. De vez em quando Faraó, o Deus deste mundo, entende que tem o poder de nos escravizar. Ele entende que ele tem o direito de vir atrás de nós e requerer a nossa escravidão. Faraó diz: que foi que a gente fez? A gente mandou eles embora, eles são escravos. Não, nós não somos mais escravos, porque escravo é aquele que pratica o pecado. E a palavra de Deus, através de Jesus, diz que todo aquele que vive de pecado é escravo do pecado. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora somos homens e mulheres livres para a glória de Deus. Ainda que Satanás venha ao nosso deserto requerer a nossa escravidão, todavia nós devemos confiar em Deus e não nas circunstâncias. Aleluia! Porque como diz em Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5, nós não temos que temer aquilo que o homem pode fazer. Nós temos que temer é aquele que pode matar o corpo e ainda jogar a alma em inferno, o espírito no inferno. É isso que nós temos que temer. Não temos que temer. A fé não está nas circunstâncias. A fé está em Deus e não nas circunstâncias. Em Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 20, vai contar, vai testemunhar a história de Abraão. Que Abraão creu mesmo sendo velho, mesmo não tendo mais vigor de homem. E que Sara, mesmo estando já passados os dias de mulher, que não tinha mais, já era estéril e ainda estava passado dos dias de mulher, não podia ter filhos mais, de jeito nenhum. Só um milagre. Chega um momento na vida da gente que a gente tem que ficar com aquilo que Deus diz e não com aquilo que os nossos olhos veem. Quando Abraão olha para Sara e compara com o que Deus falou, só a fé lhe faz acreditar que Deus pode cumprir o que ele está falando. Porque a circunstância é uma mulher velha, que já era estéril e que agora está avançada em dias. A circunstância é um homem que não tem mais poder na sua carne para gerar um filho. Então nesse momento eu quero falar para você que todavia você olhe para a circunstância e pareça que ela seja maior do que Deus. A palavra de Deus afirma que maior é aquele que está em nós do que aquele que habita ou está no mundo. A nossa fé não é por aquilo que nós vemos. Nós não nos guiamos por vistas, nós nos guiamos por aquilo que Deus pode. E Ele pode todas as coisas para a glória do seu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A quinta verdade diz o seguinte, pega essa aí: vencedor é aquele que tem e que sabe usar a sua fé. Todo o povo estava numa provação terrível e tremenda, mas ninguém do que Moisés estava mais em prova. Moisés estava lutando com o faraó para deixar o povo sair, e agora ele estava com o povo aparentemente perdido no deserto. É isso que motiva Satanás, através da vida de Faraó, a tentar ir ao deserto e destruir os israelitas. Olha, meu irmão, minha irmã, você veio de muito mais longe. Não pode caminhar como que barata tonta no deserto. A palavra é a nossa bússola. Por isso que nós precisamos mergulhar cada vez mais na palavra de Deus, para que nós possamos ser orientados por ela. E a terra tem que ser orientada pelos céus. Ou seja, o homem que é a terra precisa caminhar debaixo da palavra, que é Jesus Cristo, porque só Ele pode nos levar para o deserto e sair do deserto com vida e salvos. O próprio Jesus vai para o deserto,
vive no deserto, ora no deserto, é tentado no deserto. Estar no deserto faz parte da nossa vida, faz parte da nossa vida. Quando eu digo que Deus não tem um propósito com o nosso conforto, o propósito de Deus é que o nome dele seja glorificado. Eu já escutei pessoas dizer assim: eu sou um cara muito amado, tudo que eu consigo, que eu quero, eu consigo muito fácil com Deus. É só eu orar e Deus me responde. Amém, que bênção. Mas deixa eu falar uma coisa para você: não baseie sua vida nisso. Deus pode estar respondendo uma oração sua quando você faz uma oração errada, ou quando você está despreparado para aquilo que você está pedindo, e Deus responde simplesmente por causa do propósito dele. E não é simplesmente porque ele ama você mais do que os outros, ou porque você é bonzão demais. Deixa eu falar uma coisa para você: Gideão faz uma oração erradíssima, uma oração de barganha, e parece que Deus está aprovando aquilo ali. Não, Deus está respondendo, não é por causa da oração, não é pelo que ele está pedindo, é por causa do propósito dele. O propósito de Deus é muito maior do que o meu conforto, do que aquilo que eu quero, do que aquilo que eu desejo. Entenda uma coisa: então Deus responde algumas orações, ainda que erradas, simplesmente por causa do propósito que ele tem. Ele tinha um propósito de ser cumprido naqueles dias, e a vida escolhida era a vida dele. Deus mudou, e Deus não respondeu essas orações para sempre. Porque se você basear a sua vida nesse tipo de resposta, o propósito de Deus é o seguinte: tem tempo que Deus vai te abençoar, te responder, mas tem tempo de deserto. E o que acontece com muito crente que pensa assim: quando vem o tempo de deserto, porque ele também faz parte do propósito de Deus, ele não consegue entender que é Deus que está naquilo. Ele não consegue, ele começa: Deus quer me matar, Deus não me ama mais. Não, isso é propósito de Deus, isso é processo de Deus. Então dentro do propósito de Deus tem tempo em que ele nos conforta, porque faz parte do propósito de Deus, sim, que nós tenhamos um certo conforto. E quando eu digo que não é só nos confortar, nos dar as coisas que queremos, não, mas tem um tempo de deserto, e tanto faz no tempo de deserto como também no tempo de conforto. O objetivo é glorificar a Deus, e é por isso que Paulo vai dizer: eu aprendi a viver de uma forma mais regada, eu aprendi a viver com escassez, eu aprendi com todas as circunstâncias. O crente que adentra essa jornada, ele precisa entender que vai viver pressionado, até mesmo nos momentos em que você sentar para comer, sentar para se alegrar, não vai deixar, aleluia, de aparecer pressões em sua vida. Entenda isso. E a falta, sabe, desses confortos que a vida tem, não quer dizer que Deus não lhe ama. Pelo contrário, muitas das vezes Deus não está lhe dando o que você quer, porque isso vai lhe afastar de Deus. Deus quer preparar o seu coração, Deus quer preparar a sua vida, para que você entenda, aleluia, qual o propósito dele para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, aleluia. Tu és maravilhoso, Deus.
Ele veio em minha vida um dia especial, trocou meu coração por outro sem igual, e essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Adora o Senhor. Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida um dia especial, trocou meu coração por outro coração, e essa é a razão porque eu canto assim. E aí você? Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Vamos adorar o Senhor. A segunda parte da palavra, a quinta verdade é: vencedor é aquele que tem e que sabe usar a fé. Como eu estava dizendo, ninguém estava mais pressionado do que Moisés. Tinha que dar uma resposta ao povo e tinha que mostrar para Faraó que estava certo desde o início no que estava falando com ele, que não era apenas uma vontade própria dele, mas um mandamento de Deus, um propósito de Deus. E eu estava dizendo sobre o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o seu nome seja glorificado. E Deus não tem compromisso com o meu conforto, Ele tem compromisso com o propósito dele. Então não coloque no seu coração que o fato de Deus lhe responder algumas coisas é porque Ele lhe ama demais, e até lhe ama mais do que os outros. Não, faz parte do propósito de Deus lhe confortar nessa jornada. Porém também faz parte do processo de Deus, do propósito da sua jornada, também de lhe levar para o deserto. E quando você for levado para o deserto, glorifique a Deus da mesma forma que você glorifica quando está também no tempo bom. Amém, irmãos? E Moisés, vendo todo o cerco do exército de Faraó, deu um exemplo de fé genuína, deu um exemplo de liderança que crê em Deus, que crê naquilo que recebe do Senhor. Moisés dá 3 respostas ao povo, versículos 13 e 14. Tem que ter muita fé em Deus e maturidade espiritual para no meio, porque vou dizer uma coisa para você: os israelitas não estavam fazendo drama, não, meu irmão. Cercado por montanhas, cercado pelo deserto, e à frente o mar, a morte era iminente. Faraó não estava indo ali para trocar figurinha com a galera, não. Mas é nessas horas que nós entendemos o porquê que Deus confia coisas grandiosas aos seus filhos. Deus tem coisas maravilhosas para confiar a você, mas como é que você está reagindo diante das investidas do inimigo da nossa vida? Quando o inimigo se levanta, como é que a sua fé responde a esse seu inimigo? Olha o que Moisés diz. Moisés diz 3 frases ao povo de Israel. A primeira é: não temas. Dizer para um povo: não temas ou não temas, diante do que estava
ao seu redor é algo de muita fé, porque o cenário é cenário de guerra, é cenário de destruição, é cenário de fim de linha. Faraó vinha marchando a passos largos em suas carruagens, puxada por belos e grandes cavalos de guerra. São 600 carros. Os caras não iam descer dos carros para pegar a espada e lutar contra eles, não é passar por cima com a carruagem. Então Moisés diz ao povo: não temas. O mesmo que Jesus fala em Lucas capítulo 12, versículo 32. Não temas. Diante de todas essas incircunsões do inimigo, não temas. O segundo conselho é um conselho literal também. É espiritual, mas também literal. Ele diz: não temas e fiquem quietos. Fiquem quietos. Aquietai-vos e sabereis que eu sou Deus. Aleluia. E a terceira frase é: vede o livramento. Não temas, estejam quietos e agora vejam o livramento. E Deus fala com você nesta noite: não temas, você não tem o que temer, você está com Deus, Deus está com você, você está no caminho certo, o Espírito Santo está com você. Então não temas, aquieta e vê o livramento. O livramento de Deus vem quando nós temos fé. Quando nós temos fé, não nas circunstâncias, mas no Deus que está acima de todas as coisas. Deus está acima das circunstâncias, acima de Faraó, acima dos problemas, acima das dificuldades, acima das crises, do vírus, do presidente, de seja lá quem for. Deus está acima, aleluia. E acredite nisso e não arrede o pé. Essas frases são frases de efeitos, porém fizeram grande diferença na vida daqueles que confiaram naquilo que o servo nos conta. O meu Deus, o seu Deus, ele diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão fontes de águas vivas. Fonte é uma coisa que não seca, que não acaba, meu irmão. Ele tem uma fonte dentro de mim, ele colocou uma fonte dentro de você, e essa água está a jorrar. Glória a Deus, aleluia. Eu estava escutando ontem uma pregação do apóstolo Luiz Hermínio, e ele trouxe uma revelação muito forte. Ele disse o seguinte: que quando Jesus é furado do lado, que coisa tremenda, sai sangue, e depois de sair todo o sangue, sai água. Ele diz o seguinte, uma revelação forte. Ele diz assim: o sangue é o que Jesus fez por nós, e a água é o que Ele está fazendo por nós, e essa água está jorrando dentro de nós. O sangue é o que Ele fez, Ele morreu por nós, e a água é o que Ele está fazendo. E a água nos lava, nos purifica. Essa água é viva, ela transforma. Aquele que bebe dessa água jamais tornará ter sede do pecado. A forma de mover-se na jornada é a marcha. Na guerra, ao invés de clamar, nós devemos obedecer à voz de Deus que diz: marchem, continuem, não parem, não olhem para os lados, não olhem para trás. Marchem, marchem. Já viu a marcha de um soldado? 1.000, 3.000, 4.000 soldados começam a marchar e bater com o coturno no chão. É um barulho que amedronta o adversário. Bata o seu coturno ao chão com a força de um guerreiro de Deus. Ponha o inimigo para correr e bater em retirada. Há ocasiões na palavra de Deus em que homens, exército inteiro, correram do povo de Deus simplesmente pelo barulho que eles ouviram no arraial do povo de Deus. Porque no arraial do povo de Deus há festa, há louvor, há barulho. E o barulho é de glória, o barulho é de aleluia, o barulho é de santo é o nome do Senhor, o barulho é de glorificação a Deus. Quando Deus é glorificado, Ele desce e guerreia as nossas guerras. E o Senhor é conosco e está guerreando as nossas guerras para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Observe que todas as vezes que Deus dava vitória a Israel, o nome dele era glorificado, aleluia. Depois de todas as batalhas e vitórias que Ele nos concede, você tem glorificado a Deus nas batalhas que Ele tem lhe dado de vitórias. Quando você tem tido vitórias em Deus, você tem parado para glorificá-lo, para exaltá-lo. Deus
quer ouvir você dizer glória pelas bênçãos que Ele tem concedido à tua vida, à tua casa, aos teus negócios. Você tem parado para glorificar aquele que pode todas as coisas pela sua vida. Não é deserto, não é céu, não é terra, não é mar, é Deus. É a manifestação de Deus, aleluia. A sétima verdade diz o seguinte: na jornada a coluna tem que se mover. Na jornada a coluna não serve só para sustentar, a coluna também tem que proteger. Por isso a coluna se movia. Versículo 19 e 20 eu quero ler. O anjo do Senhor, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando o passo de trás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Nessa jornada nós temos uma proteção, uma coluna que não apenas nos sustenta, mas também caminha conosco e nos protege. Nós não temos desculpa para não confiar em Deus. Eu tenho duas colunas aqui na minha frente dentro da igreja, e do jeito que elas foram colocadas, elas estão, porque elas servem apenas de sustentação. Mas Deus não é apenas aquele que nos sustenta, Ele é aquele que promove, aleluia, a proteção para os seus filhos. Ele diz que em nós o inimigo não pode tocar, em nós e nós na palavra, Ele em nós e nós nele. Nós, aleluia, fomos enxertados na figueira que é o seu filho, e se nós estivermos nele, as suas palavras em nós pediremos tudo o que quisermos, e assim será feito. Mas tem que estar nele. Não é estar na igreja, não é ser membro de uma igreja apenas, é realmente, verdadeiramente estar nele. Eu vou repetir o que eu falei semana passada. Se Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 não se cumprir verdadeiramente em minha vida, ou seja, se não houver uma mudança, uma metanoia, uma transformação, uma renovação da nossa mente, jamais seremos, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, novas criaturas. Para que Romanos capítulo 12, 1 e 2, aliás, para que 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo 17 se cumpra verdadeiramente em minha vida, eu preciso viver Romanos 12, 1 e 2, uma transformação da minha mente, uma renovação da minha mente para a glória de Deus Pai. A sétima verdade diz que a coluna não apenas nos sustenta, mas também nos protege. Deus sai da frente, se coloca atrás para proteger o seu povo, para atrapalhar os planos do inimigo, para frustrar os planos do diabo. Você não tem que se preocupar com os planos do diabo contra a sua vida. Eles foram frustrados na cruz. Nenhum plano do diabo vai funcionar depois que a cruz consolidou a morte e a nossa salvação. A morte de Jesus e a nossa salvação. Todos os planos do diabo foram frustrados. Ali Jesus Cristo cumpriu Gênesis 3,15, pisando na cabeça da serpente, aleluia, libertando as nossas vidas do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Que jornada maravilhosa! Nós já fizemos uma jornada de sair de um império, de uma imposição do mal, de uma vida que nos amargurava, que nos entristecia, que nos deixava down, para baixo, uma vida nas mãos de Faraó, do Egito espiritual que é Satanás. Mas agora nós temos um rei e ele foi coroado em nosso coração, aleluia, quando foi levantado naquela cruz para nos dar a sua vida e vida abundante para a glória do seu nome, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia. Louvado seja o Senhor. Quando eu falo dessas coisas, o meu coração se enche de alegria verdadeira que desce do céu, que se manifesta na vida do homem, e que essa alegria invada também seu coração com a sua permissão, porque foi isso que Deus nos fez, nos deu a vida do seu Filho, aleluia, para que hoje nós tivéssemos uma vida que não fosse uma vida amargurada, uma vida de trevas. Nós somos felizes, somos pressionados por todos os lados, temos lutas, temos muitas coisas que se levantam contra nós, como desertos, montanhas, mares, mas nós temos a palavra do Eterno que nos diz, aleluia, marchem,
elas não voltem para o Egito. Glória a Deus. É Deus sempre se colocando entre o seu povo e o perigo. Quem quiser nos atingir vai ter que passar por cima de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem quiser atingir você vai ter que passar por cima de Deus. Aleluia, glória a Deus. Na jornada, uma fé inteira quer dizer um mar dividido. Oitava verdade é: na jornada, uma fé inteira quer dizer um mar dividido. Aleluia. Você quer ver o mar abrir? Então não divida a sua fé, não diminua a sua fé. Mantenha a sua fé integral. A palavra integral quer dizer inteiro. Na jornada que nós estamos a caminhar, uma fé meia boca não vai prosperar. Aqueles que tinham uma fé meia boca morreram no deserto, não entraram em Canaã. A sua fé tem que ser inteira. Você não tem que temer as circunstâncias e nem o que Faraó pode fazer. Você tem que temer o que Deus pode fazer. É isso que a gente tem que temer. Não é a circunstância e o que Faraó pode fazer. Você tem que temer o que Deus pode fazer. E Deus pode fazer tudo. Ele diz que faz nova todas as coisas. Entrega a sua vida para Ele. Sua vida está velha, está cansada, está triste. Entrega para Ele que Ele faz a sua vida nova. Só Jesus, Deus e o Espírito Santo podem transformar a sua vida. Muitos são os testemunhos de pessoas que não eram nada, que estavam à margem da sociedade, pessoas que viviam no mundo do crime, das drogas, da prostituição, homens que não davam a mínima para a família, que não davam a mínima, que não valorizavam o casamento, mas que depois de encontrarem a Jesus, de serem, Romanos 12, 1, 2, de terem essa transformação, se tornaram novas criaturas. E agora as pessoas que os conheciam no Egito dizem assim: ué, não era um egípcio aquele ali? Como é que ele mudou? Você agora entregou a vida dele para Jesus. Ele agora entregou a vida dele para Jesus. E Jesus faz nova todas as coisas. Não somos nós, não é a religião, não é frequentar uma igreja, não. Quem muda a vida do homem é Jesus. Quem muda a vida do homem é Jesus. E o homem precisa ter uma fé inteira em Jesus, uma fé inteira em Deus, uma fé inteira no Espírito Santo. E quando nós temos uma fé inteira em Deus Pai, em Deus Filho e no Deus Espírito Santo, uma rua sem saída vira uma BR, porque eles foram para diante do mar, eles estavam cercados pelas montanhas e no meio do deserto não tinha para onde sair, mas uma fé inteira fez o mar se fender. Eu pergunto para você, pelo Espírito de Deus, como está a sua fé? A sua fé está inteiramente inteira em Deus? Ou você tem espaços de fé? De vez em quando a sua fé é ativada. Um dia os discípulos disseram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Se a sua fé está dividida pelo Espírito Santo, eu oro com você nessa hora e peço a Deus que te dê forças para que a sua fé aumente, para que a sua fé seja inteira a Deus. Uma fé inteira a Deus representa um mar aberto, aleluia. O mar vai abrir quando a sua fé for inteira e inteiramente em Deus. Glória a Deus. No livro de Hebreus, capítulo de número 11, tem um livro inteiro que dedica espaço à calçada da fé. Não é a calçada da fama, é a calçada da fé, os heróis da fé. O versículo de número 29 diz assim: pela fé o povo atravessou o mar vermelho como se fosse terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, morreram afogados. Por quê? Porque os egípcios não tinham uma fé inteira em Deus. Os egípcios tinham uma fé no seu panteão de deuses.
Você quer passar o mar vermelho? Só vai passar o mar vermelho quem tiver uma fé genuína em Deus, inteiramente em Deus. Aleluia. Esta é a razão da nossa fé. A nona verdade é: não pratiqueis a tolice de lutar contra Deus. Foi o maior erro de Faraó. Você está nessa jornada? Então faça de tudo para que a sua vida não entre em choque com Deus. Faça de tudo para que a sua vida ande no mesmo curso da maré de Deus. Tem muita gente sofrendo no caminho, na jornada, porque entrou em choque com a palavra, entrou em choque com a obediência a Deus, entrou em choque com os princípios do Senhor. Não corra na tolice de lutar contra Deus. Pastor, como é que eu posso entrar na tolice, mesmo sendo servo de Deus? A palavra de Deus diz que todos aqueles que se fazem amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Todo aquele que saiu do Egito, mas ainda é amigo do Egito, ainda é inimigo de Deus, inimigo do que ocorreu na cruz. Crucifica a Jesus Cristo todos os dias novamente. Não sei se você sabia disso, mas você precisa se libertar do pecado, das coisas que te cercam ainda do Egito, porque é como se você estivesse crucificando a Jesus todos os dias. E é por isso que a palavra diz que se nós encontrarmos a verdade, verdadeiramente seremos livres. Se tem pessoas que verdadeiramente são livres, tem pessoas que estão se enganando que foram livres. Um certo dia eu estava num lugar e alguém me perguntou: pastor, você já imaginou o senhor ir num lugar e o senhor cair endemoniado com alguém botar a mão na sua cabeça? Eu disse: tem problema nenhum. É mesmo, pastor, você não vai ficar com vergonha? Claro que eu vou. Um pastor cair endemoniado, mas até Pedro, que era apóstolo, Jesus repreendeu um demônio na boca dele. Não é melhor eu entrar no céu com a vergonha de ter sido liberto do espírito mau que saiu de mim, do que eu continuar disfarçando que eu sou alguma coisa que eu não sou, e naquele dia, no dia do juízo, eu escutar da boca do meu Senhor que Ele não me conhece? Então, se for para ser livre e tiver que cair endemoniado, pois que eu caia endemoniado, mas que eu vá para o céu. Melhor é entrar no céu com um olho do que com os dois olhos para o inferno. Eu não quero lutar contra Deus. E sabe como é que muitas pessoas têm lutado contra Deus? Não permitindo que o Espírito Santo mude as suas vidas. Não vou perdoar, não vou mais me congregar, não vou mais isso, não vou mais ler Bíblia, não sei o que, etc e tal. Não vou mais deixar Deus me usar no ministério. Não lute contra Deus. Faraó não se submeteu à vontade de Deus e sofreu todas as consequências que sofreu. Tem pessoas que estão sofrendo as consequências, porque pecado tem consequência. Não tem pecado maior e nem menor, tem consequências de pecado. E muitas das vezes algumas consequências são maiores do que as outras. A 10ª verdade é uma coisa que Deus vem fazendo ao longo da história do povo de Israel no Egito. Ele está fazendo distinção entre aqueles que são e os que são o povo de Deus. Deus não faz acepção, Deus não tem preconceito, Ele faz diferença na vida de pessoas que se colocam diferente em servir. Versículo de número 30 ao 26. Ao longo de toda a história, nós vimos isso no Egito. Na terra onde os filhos de Israel estavam, nada aconteceu. O gado não foi atingido, a vegetação não foi atingida, porque Deus fez distinção. Sabe? Deus está fazendo distinção na vida daqueles que são fiéis a Ele e a sua palavra. Bom, para concluir nesta noite, no deserto de Deus é assim. Quem entra no deserto achando que vai morrer, vive. Israel entrou no deserto achando que ia morrer, e Faraó entrou no deserto achando que iria matar. Mas o deserto é de Deus, e Deus não nos leva para o deserto nessa jornada para a gente ficar no meio do caminho. A intenção de Deus é nos levar para Canaã. Para Canaã. O povo ficou pelo meio do caminho porque desobedeceu a Deus. Deus vem buscar essa obediência em mim e em você. Eu espero que essas 10 verdades, para quem ingressou nesse caminho, ajudem você a entender o propósito de Deus na sua vida, que é Ele ser glorificado,
não confortar a nós. O primeiro compromisso de Deus é com o seu propósito, não em nos confortar. Na verdade, Deus tem muito é nos confrontado, e isso não nos traz conforto. Mas uma coisa eu sei: para aqueles que passarem por esta vida de deserto, por esta jornada de deserto, e que assentarem em seus corações o obedecer ao Senhor e a sua palavra, existe um lugar preparado para nós, uma terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, e que cada vez mais, aleluia, esta palavra se cumpra em teu favor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essas 10 verdades que o Senhor Deus tem trazido à tua igreja, e que no nome de Jesus, ó Pai, nós possamos continuar com essas orientações, a nossa jornada rumo até Canaã, para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Se alguma pessoa que está nos ouvindo neste momento sentiu no seu coração um desejo de voltar para os teus caminhos, um desejo de se reconciliar e também de se converter ao Senhor, em nome de Jesus, perdoa os seus pecados e recebe este filho teu em tuas mãos, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Quero dar uma explicação.